visionários. Bom, acho que já deu para ter uma ideia do que é um NFT, para que a gente possa mergulhar agora na questão de um metaverso, né? Primeiro, o que seria o metaverso? Esse é mais complicado, né? Esse é um pouco Eduardo, mais traga complicado. o LSD aqui, de poder dar uma viajada Já legal. não tava no café? Vocês já? estão servidos, gente? Malu tomou antes de sair de casa, não precisa. Não, eu só me exercitei, a endorfina tá alta, acho que vai funcionar. Você sabe que eu vi uma definição assim que eu consegui talvez trazer um pouco mais para a realidade, né? O metaverso, a primeira coisa que a gente pensa é em filme, ficção, aqueles hologramas, coisas assim, né? E aí eu vi um cara explicando que ele fala sobre realidade virtual e realidade aumentada. O que é realidade aumentada, né? Provavelmente todo mundo já jogou aquele Pokémon GO, que você bota aqui o celular e aparece o Pokémonzinho e coisas assim, né? Então, realidade aumentada. Realidade virtual é quando você entra de fato, né? Bota o óculos e tem a parte sensorial ali. O metaverso seria a junção dessas duas coisas. É você tá na tua realidade virtual, mas também na realidade aumentada ao mesmo tempo. Então, seria como se eu tivesse com meu óculos aqui, mas assistindo talvez um outro host que está sentado ali e ele está aqui no mesmo ambiente, mas não está, né? Eu acho que o metaverso é uma união do mundo tradicional, né? Do mundo físico com o mundo virtual, sem precisar que você entre em um ambiente 100% digital, né? Com aqueles VRs, aqueles óculos e coisas assim. Para mim seria isso. Seria um universo digital com um mundo físico, né? Você teria alguma outra definição, Felipe? Ou essa tá... Dando um zoom out do ponto de vista histórico, eu já te falei isso, eu gosto de dizer que o metaverso é um período no tempo em que a sociedade percebe que os aspectos digitais da nossa vida estão valendo mais do que os aspectos materiais, físicos. Nossa. Então é difícil você definir internet também. O que é internet? São os sites, são as pessoas, a infraestrutura. Com o metaverso também, é o VR, é o AR, é o protocolo da Nintendo, é o mundo virtual do Fortnite. Não, acho que é tudo isso junto, cada vez mais um conversando com o outro, sem barreiras, e a gente valorizando e se importando mais com os bens e as relações que a gente tem dentro desses mundos. O que a gente já tem próximo disso hoje, no mundo de jogos, por exemplo? Que a gente pode falar, isso aqui tá chegando perto do que, por exemplo, o Facebook pretende fazer. Tá. Eu sempre gostei muito de jogar, né, jogo. Tanto que eu conheci o Bitcoin em 2012 vendendo item de jogo em fórum. E eu sempre gostei muito de jogo, então acaba que eu já via, por exemplo, jogos tipo Call of Duty, coisas assim, que você conseguia pegar o óculos de VR e jogar tendo a sensação de realidade virtual ali, né? Mas nunca funcionou tão bem, porque os equipamentos são muito caros. Acho que para mim, depois a gente pode até falar sobre isso, que esse é o maior, acho que, impasse hoje. É o custo de todo esse aparelho, né? Quanto que custa para você comprar um óculos, o teu computador tem que ter uma placa de vídeo melhor para renderizar aquilo. Então, para mim, hoje já tem algumas coisas que você consegue ter essa realidade, mas é um pouco difícil assim, dizer o que dá, o que não dá, né? O que tá tendo ou não tá tendo. Eu acho que vai ser tudo experimental ainda. Para mim, não tem nada funcionando 100%. Né? Eu acho que agora vai começar a corrida para quem que desenvolve o metaverso, acessibilidade e essas coisas. Eu vejo dois grandes vetores, assim. Acho que de um lado tem as titãs da tecnologia, as grandes empresas de tecnologia hoje, que estão fazendo experiências cada vez mais imersivas, do ponto de vista sensorial, estão tipo na vanguarda. Pô, você joga Fortnite, você não precisa estar dentro do jogo para sentir que você está com vários amigos, conversando, interagir. Fortnite é aquele jogo onde o pessoal é solto numa ilha. Isso. Viram jogos vorazes lá. Exatamente. Battle Royale Eu é não uma sabia que modalidade. era assim, não. Eu não liguei o nome à pessoa. É porque eu não, Cara, eu não sei nada demorei dessas muito, demorei anos, vi anos a molecadinha jogando até eu parar pra jogar uma partida de Fortnite. O que me chamou a atenção no Fortnite foi uma vez que o Netflix, quando tá falando de concorrentes, eu sempre pensando, concorrente Netflix é o Amazon Prime, é o Disney Plus, eles falam, não, nosso concorrente principal é o Fortnite. Eu falei, que isso, é um videogame? E o meu irmão, o Gabriel, joga esse jogo. E se deixar, ele joga o dia inteiro. O meu irmão joga o dia inteiro. E ele inteiro, fala com os amigos dentro do jogo. Então, quer falar com os amigos? Prefere falar lá dentro do que pelo WhatsApp, por exemplo. E é um público bem jovem, inclusive, que joga esse joguinho, né? E você falou, por exemplo, tem os V-Bucks dentro do jogo, que é a moedinha do jogo, né? Eu sei porque eu dou de presente pro meu irmão, de vez em quando. E aí ele compra as skins, e é isso, é a questão do colecionável. Lança uma skin, vai lançar um filme da Marvel. Eles fazem parceria com a Marvel e lançam as skins dentro do jogo, antes de lançar o filme. Escudo do Capitão América. E aí a galera gasta uma grana nesse negócio. E aí quando ele tem o skin, ele é o cara, entendeu? Porque ele tá com o skin novo. Então é mais ou menos isso. A gente na escola, né, queria... Era o tênis de marca na escola. Marca, né? Exato. A mochila de marca agora é um negócio dentro do jogo. E crianças são cruéis, né? Quando você ia na escola,
escola com o seu tênis que não era legal, você é pobre, e te zoam. Agora no jogo vai ser a mesma coisa. Bullying. Já E rola, aí, já rola, começa essa questão do... Eles têm até uma gíria pra isso dentro dos jogos. Eu não sei qual é agora, mas já me falaram. Mas já rola esse bullying virtual devido a alguns terem itens melhores do que os outros lá dentro. Esses itens vão caminhar pra serem NFTs. Provavelmente. Eu complementando a questão dos 2 vetores, acho que é um ponto delicado, porque tem essas grandes que estão fazendo experiências incríveis. Inclusive já tem jogo de VR chamado Population One, para quem quiser pesquisar, que é um Battle Royale tipo Fortnite no VR do Facebook. Que aí o seu irmão, se você der um óculos para ele de Natal, ele vai pirar, porque ele vai encontrar os amigos, abraçar, conversar, tipo, falar Mas os baixo. amigos têm que ter o óculos, né? Eles podem jogar na verdade, eles podem jogar. Esse específico não sei, mas dá pra interoperar. Mas enfim, você tem essas grandonas fazendo essas experiências, mas não é ainda tão latente do interesse delas que esse comércio todo de itens, skins, saia do controle delas, né? Então, para elas ainda não passou desse ponto de inflexão, eu acho. Então elas têm o melhor hardware, os melhores times, o melhor funding, fazem as experiências mais imersivas, mas quem está construindo os mundos interoperáveis mesmo, os comércios sem fronteiras, os NFTs que vão de um jogo para o outro, é a galera que está vindo de baixo para cima, assim. Então eu vejo menos a Blizzard e a Nintendo lançando NFTs e falando, vai galera, usa aí em qualquer plataforma, e mais os donos dos NFTs valiosos, tipo os CryptoPunks, vindo de baixo para cima e falando, tá aqui um jogo que todo mundo que é punk pode jogar. Mas também não vai ficar preso nesse jogo. Tá aqui um Super Smash Bros. Que você pode jogar com o seu CryptoPunk ou com o seu Bored Ape ou com outro NFT mais pobrinho, se você tiver. E, enfim, isso tá vindo de baixo para cima. Quando a gente fala de jogo, acho que ainda é um pouco mais louco, né? Porque a gente daí coloca aquela questão dos blockchain games, que você ganha dinheiro para jogar. Aí você tem os itens colecionáveis, aí você tem o comércio desses itens colecionáveis, você faz parte de um clube e você pode ainda no metaverso estar olhando toda essa galera, né? Tudo meio que conversa. E se parar para pensar, você acaba consumindo um bom tempo do dia de alguém, se o cara se emergir nisso, né? Não, você falou... Você quer falar alguma coisa? Não, eu queria explicar para as pessoas também, que eu também demorei para entender isso, o porquê que o jogo faria sentido e faria dinheiro, né? E movimentaria dinheiro. E não só para crianças, né? Para adultos também. Então, tem um monte de adulto que gosta de jogar esses jogos, mas não tem o tempo suficiente para poder evoluir aquele personagem, conseguir aquele tipo de skill, né? Aquela habilidade, aquele negócio que ele queria lá. Então, ele compra. E ele tem dinheiro no mundo real. Não. Então, ele consegue comprar de alguém que talvez ficou muito tempo ali, né? Evoluindo aquele personagem. Aí ele vai lá e compra. Então, teoricamente, ou não... fisicamente real mesmo, as pessoas vão gastar dinheiro, já gastam, e a ideia é que gaste mais ainda, quanto mais legal fique o negócio, né? Eu vou dar um exemplo do filme que a gente viu ontem. Eu ia falar, qual é o nome do filme? Jogador número 1, né? Ou em inglês acho que é Ready Player One, né? E tá na Amazon Prime. Tá na Amazon Prime, mas é pago. Lá na Amazon Prime é pago. Mas a qualidade é muito boa, tudo é R$7,90 num clique, né? Sou fã da Amazon, os caras são muito bons. Mas, em todo caso, o filme é interessante, porque é um filme onde o mundo em si tá uma bosta, e as pessoas passam muito tempo em um mundo virtual chamado Oasis. E o interessante é que os caras ficam lá o dia todo, só basicamente estão fora para dormir e para comer. Tem até uma hora que no final do filme, o criador daquele mundo, James Halliday, acho que é o nome do criador, ele usa uma frase do Woody Allen, né? Falando que a realidade é dura, mas ainda é o único lugar onde você consegue comer um bom bife, alguma coisa assim, fazer uma boa refeição. Eu ia falar sobre isso. E lá um ponto interessante lá naquele jogo que é o seguinte, as pessoas ficam lá, elas fazem tudo lá dentro, elas ganham moedas do jogo como recompensa, e essas moedas do jogo elas podem usar para comprar itens no jogo e também itens que vão ser entregues na sua casa no mundo real. Então, na hora que eu vi isso, eu falei pra Malu, olha, aquela moeda, como no jogo tem valor, o cara pode vender essas moedas pro outro em troca de dólares no mundo real, por exemplo. No filme, por vários momentos, tem alguém que tenta contratar o protagonista para atingir certos objetivos, uma empresa, né, que explorava esse mundo virtual e era a segunda maior empresa do mundo, só ficava atrás da empresa que criou aquele mundo virtual de fato. E a gente não está tão distante disso, olhando a realidade, por exemplo, desses jogos de cripto que surgiram há pouco tempo, que eles pagam o jogador para jogar. Aí você fala, nossa, não tem como isso existir, pagar o jogador para jogar. Só que é o seguinte, eles pagam o jogador com uma moeda do jogo, que pode ser usado dentro do jogo, e como tem gente que valoriza aquela moeda, as pessoas estão dispostas a fazer o comércio daquilo. Tem um jogo que está ficando muito famoso, chamado Axie Infinity, que quando eu bati o olho naquele jogo, eu falei, por que a Nintendo não fez isso antes?
Porque o Axie Infinity é como se fosse um jogo de Pokémon. Você compra uns bichinhos pra começar a jogar, e cada bicho é um NFT, único, tem características. Você, inclusive, pode botar um bicho pra cruzar com outro, eles chamam de bredar naquele jogo. Aí 2 NFTs gerariam um terceiro. E como tem gente querendo entrar pra jogar, eles têm que comprar esse NFT. E as características de cada bichinho acaba quando eles, por exemplo, pegam um pai e uma mãe, né? E eles cruzam, eles pegam propriedade de cada um deles. E uma coisa legal... Tem gene recessivo, gene dominante. Tem. E uma das coisas que você falou, até para o pessoal entender, mas por que paga, né? Não é que paga. Você está jogando, você está tendo aquilo como recompensa, você pode vender aquele dinheiro, né? No marketplace, alguma coisa assim, mas se você quiser continuar jogando e melhorando o teu personagem, você tem que gastar aquele dinheiro. Então é algo que se retroalimenta, né? Não é só, eu joguei, ganhei e vendi, porque daí também se torna sustentável. Aquilo que você ganha tem um uso para dentro do jogo. Eu quero pegar personagens melhores, maiores, enfim, né? Então, não é só o cara dar o dinheiro, né? Não, você usa aquele dinheiro. Na vida real, você ganha dinheiro com trabalho, daí você compra com roupa, compra comida, suplemento. E quanto mais fácil for ganhar a moeda do jogo, menos ela vale. Eu tô olhando aqui a moeda desse jogo específica, que é a chamada Smooth Love Potion, né? Ou seja, uma poção do amor. Tá valendo 7 centavos de dólar. Então você vai fazendo as recompensas no jogo, ganha essa moeda. Se de repente surge alguma coisa única no jogo, o pessoal tá louco para comprar, essa moeda pode vir a se valorizar, você vende para outros jogadores. Mas nesse jogo eu achei muito interessante, primeiro, essa questão do NFT ser utilizado dentro do jogo, de 2 NFTs poderem ser combinados para dar origem a um terceiro, o cara poder vender isso para fazer renda, e tem países do Sudeste Asiático onde as pessoas estão se especializando nisso. Se eu não me engano, nas Filipinas, né? Filipinas. Acho que o market cap da Axie deve já estar perto do PIB das Filipinas.